Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez com alegria, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para trazer uma palavra de Deus ao nosso coração, para edificar a nossa vida, fortalecer nossa fé e nossa caminhada, amém? Mas antes, como de costume, quero agradecer você que é inscrito no canal, que você assiste os vídeos aí, compartilha, deixa seu like, que Deus abençoe a tua vida, continue fazendo isso, para que esta palavra alcance e edifique outras vidas, no nome do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar poderosamente. Você que está chegando também pela primeira vez, se você gostar do conteúdo que eu compartilho aqui, que é a palavra de Deus, você possa ir se inscrever no canal e ative o sininho para você ser avisado quando eu postar um vídeo novo, amém? Vamos para a palavra, está lá em Mateus, capítulo de número 15. Vamos estar lendo o versículo 1 a seguir. Deus tem uma palavra para o nosso coração com o tema o ensinamento que purifica. Amém? O ensinamento que purifica. Vamos estar lendo Mateus capítulo 15, versículo de número 1 vai nos dizer a seguir. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? 3. Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e sua mãe. Verso 5. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então não precisa ajudar seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. 7 hipócritas. Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com a sua boca me honra, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Verso 10. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. 11. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, é o que sai da boca que pode tornar a pessoa impura. Amém? Por enquanto, somente até aqui. Vamos fazer uma breve oração. Coloque a mão sobre o teu coração. Peça a Deus para falar contigo hoje. Deus soberano Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, aqui estou eu na minha pequenez. Ó Deus, eu peço que o Senhor cresça, que eu diminua, ó Senhor. Que não seja que eu falando coisas de mim, Senhor, mas a tua palavra sendo revelada ao nosso coração hoje, Deus. Ó, não sei se é pela tarde, se é pela manhã, se é pela noite que esta pessoa vai ver este vídeo, Senhor. Mas o que eu te peço agora, edifica a fé desse irmão, fortaleça ele nessa caminhada, Senhor. Que esta palavra o edifique e o inspire, meu Pai, a viver mais perto de Ti e a se tornar cada vez mais íntimo do Senhor, ó Deus. Fala conosco nesse momento, edifica a nossa vida, fortalece a nossa fé, meu Pai, nos corrige naquilo que precisamos mudar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, seja conosco, seja o nosso auxílio, nosso socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Seja, meu Pai, a voz que nós podemos ouvir quando clamarmos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Então aqui eu dei o tema, o ensinamento que purifica. Notamos aqui que quando lemos no começo do capítulo 15, versículo 1 a seguir, Jesus estava ali ensinando as pessoas, ensinando os seus discípulos, e alguns fariseus chegam e notam que eles estavam se alimentando sem lavar as mãos, né? E aí ele chega e pergunta para Jesus no versículo 2, por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? Então eles estavam caçando uma maneira de acusar Jesus, caçando uma maneira de debater de frente, para que pessoas vissem e talvez colocar as pessoas contra Jesus. Porque Jesus estava ali pregoando a palavra, cumprindo o chamado dele, cumprindo a vontade de Deus como Salvador das nossas almas, estava pregando o Evangelho. Aqueles fariseus por várias vezes acusaram Jesus e eles usaram várias situações, e aqui eles usam uma situação, se a gente for analisar, muito superficial,
né, para bater de frente com o Filho de Deus. Uma situação tão superficial. Fala, por que seus discípulos tá comendo sem lavar as mãos, não respeitam as tradições? Jesus, na sua grande sabedoria, no versículo 3, ele já vem dando um grande ensinamento para a nossa vida. Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem os mandamentos de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Jesus já estava falando, né? Vocês querem bater de frente? Então, já que é para debater algo, vou tocar na ferida de vocês. Então, notamos aqui que Jesus toca na ferida deles. Então, muitas vezes, Jesus vai chegar na nossa vida, tocar na nossa ferida. O que é a ferida? É o espinho na carne que Paulo falava, pedia para Deus, se for possível, tira esse espinho da minha carne. Mas aí Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então Jesus, muitas vezes, para nos ensinar, ele vai chegar com confronto na nossa vida. Ele vai chegar debatendo de frente. E a palavra de Deus é isso, ela é viva e eficaz, ela nos corrige, né? Então, muitas vezes a palavra vai bater de frente comigo e com você para nos corrigir. E nós, como bons servos, temos que ouvir esta palavra e, como o salmista falou, guardar dentro do coração para não pecar contra Deus. Então, Jesus, muitas vezes, ele vai tocar na nossa ferida. E é necessário, querido, é necessário. Um pai, ele corrige o filho. Então, a própria palavra diz que o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Então, Deus, ele, na nossa caminhada, durante a nossa caminhada, Deus, ele vai nos corrigir. Talvez nós estamos tendo comportamentos que não são agradáveis. E temos que tomar cuidado durante a nossa caminhada para a gente não ficar igual a esses fariseus, vendo as coisas superficiais, não tão importantes, como aqui Jesus está batendo de frente com eles por causa de uma tradição de lavar as mãos para comer. Mas Jesus dá um grande ensinamento, nós temos que tomar cuidado com isso, para dar atenção. Se nós não tomar cuidado, a gente dá mais atenção para as coisas superficiais do que para as coisas internas da palavra de Deus, as coisas mais importantes que têm grande ensinamento, grande utilidade. Então é isso que Jesus estava mostrando nesse primeiro momento. Jesus fala no versículo 4, pois Deus diz: respeite o seu pai e sua mãe, e também que seja morto aquele que amaldiçoa seu pai e sua mãe. Verso 5, mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar seus pais em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isso a Deus. Verso 6, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Então Jesus toca na ferida deles. Aqueles fariseus, a gente conhece as escrituras, pelo que você estuda deles, eles eram homens muito religiosos, mas praticavam pouco o que pregavam. Eles queriam ser vistos, queriam ser conhecidos. Como eu disse, estavam preocupados com a superficialidade da palavra de Deus, mas não estavam vivendo ela internamente. Então, temos que tomar cuidado com isso, com a superficialidade. Temos que estar aprofundados na palavra de Deus, porque assim, como eu coloquei o tema, esse ensinamento vai purificar a nossa vida. Então, Jesus dá o exemplo deles: se vocês dizem que dedicou isso a Deus, aí não pode ajudar os pais e as mães de vocês, aí está indo contra a palavra de Deus, contra o principal mandamento, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então, eles estavam rejeitando isso. Jesus já toca na ferida deles. Então, aqueles homens se sentiram confrontados porque eles foram confrontar Jesus, mas eles foram confrontados. Então, Jesus estava dando ensinamento para eles, para purificar a alma deles, como é o tema desta palavra. E Jesus purifica a nossa alma com a sua palavra, com a sua correção. Muitas vezes, quando vamos para a igreja, sentamos para ouvir a palavra e tem pessoas que se sentem confrontadas. Isso é importante, querido, porque se Deus está te corrigindo, Deus está tocando na tua ferida, é porque Ele te ama. Amém? Sinta-se feliz porque Deus tem corrigido a sua vida, porque esse é o ensinamento verdadeiro, é o que purifica. Se o seu pastor tem pregado a palavra da verdade, tem batido de frente com o pecado, glória a Deus por isso. Deus está na sua igreja, Deus está com o seu pastor, e ele corrige porque ele está sendo um instrumento usado por Deus. Deus está usando ele para corrigir sua vida, amém? Que Deus te abençoe, Deus continue abençoando a sua congregação. Não sei por que Deus tem me direcionado a falar isso, mas que Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus.
No versículo 8, Deus diz: esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Glória a Deus. Então aqui Jesus já usa a passagem que Isaías falou lá em Isaías capítulo 29, versículo de número 13. Diz: esse povo me honra com os lábios, em outras traduções, mas o seu coração está longe de mim. Como eu disse, eles estavam preocupados com a superficialidade, como seriam vistos pelas pessoas, como seriam reconhecidos pelas pessoas, mas não estavam vivendo profundamente a verdade da palavra de Deus. Então Jesus tocou na ferida deles. Isso é o que eu quero trazer para a nossa vida hoje. O Evangelho de Jesus, o ensinamento de Cristo, só vai purificar a nossa vida, como eu coloquei o tema aqui, o ensinamento que purifica, se ele tocar na nossa ferida. E se nós, como bons servos, ouvir e reconhecer que estamos errados e mudar, tentar deixar aquilo de lado que nós estamos errando, reconhecer, né? Ser humilde para reconhecer diante de Deus e dos homens que estamos errados. Então muitas vezes vamos ter que fazer isso, querido. E Deus usa as pessoas para nos alertar, para nos corrigir. É sinal que Ele nos ama. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo de número 9, olha o que ele ainda cita o que Isaías falou. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem os meus mandamentos. Então eles estavam preocupados, a palavra conjecturando, eles estavam preocupados com o que eu acho, mas estavam esquecendo do que Deus acha daquilo que eles estavam fazendo. Estavam fazendo o que achavam importante, os seus ensinamentos, julgando os discípulos ali que estavam comendo sem lavar as suas mãos, né? Então, Jesus, na sua grande sabedoria, bate de frente com ele. E aí Jesus já vai chegar no versículo 10 e vai chamar a multidão. Então, Jesus chamou a multidão e disse: escute e entendam. Então, olha o quanto Jesus é sábio. Ele chama aquele povo: escute, abram seus ouvidos e entendam. Não basta somente escutar e ir por um culto abençoado e sair, aquela palavra te corrigiu, você se sentir confrontado, sentir o desejo de mudança e na mesma hora que você saiu ali já esqueceu aquela palavra que você ouviu. Então é necessário escutar, entender, como o salmista diz, né? Salmo 119, versículo 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós possamos guardar a palavra de Deus, esta palavra que muitas vezes vai nos confrontar, para moldar a nossa vida, para moldar nós aqui na terra, sendo preparados para morar no céu. Amém? Então Jesus no versículo 11, ele vai bater de frente mais uma vez e vai dizer: não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, é o que sai da boca que torna a pessoa impura. Olha aí, olha o ensinamento. Então, os fariseus estavam preocupados porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. Mas Jesus diz: não é o que entra pela boca, não é o alimento que você come que vai prejudicar a sua vida, mas é sim as coisas que nós falamos, as coisas que nós estamos se alimentando, né? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então no versículo 11, não é o que entra pela boca, mas sim, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, mas é o que sai, né? Ainda a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então do que nós temos se alimentado hoje, do que nós temos se alimentado durante a nossa caminhada chamada vida? Será que é da palavra de Deus? Será que temos dado mais atenções para as coisas superficiais, que não têm tanta importância, ou para as coisas internas, coisas que edificam, coisas que mudam realmente a nossa vida? Então trago esta palavra hoje para nos alertar, que nós continuemos se alimentando do ensinamento que purifica, porque isso era o que Jesus estava fazendo aqui com esse ensinamento, né? No versículo 13 ainda Jesus diz: toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou será arrancada. Verso 14: não se preocupem com os fariseus, são guias de cego, e quando um cego guia outro cego, os dois acabam caindo no buraco. Aí no versículo 15, Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Aí no versículo 16, Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas no versículo 18 diz:
mas o que sai da boca vem do coração. Isso é o que faz com que a pessoa fique impura. Então temos que tomar cuidado com as nossas palavras, as nossas ações e analisar do que nós temos se alimentado. Será que temos se alimentado do que nos purifica, do evangelho que purifica, que muda, molda, transforma e renova a nossa vida? Ou será que temos esquecido disso? No versículo 19, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, crimes, mortes, adultério, imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Então começa tudo aqui, querido. Primeiro vem os pensamentos, pensamento de pecar, de cometer talvez um adultério, talvez usar um entorpecente, talvez de cometer um furto. Começa aqui, aí a pessoa vai meditando aquilo, vai pensando, quando vê está no coração, e aí a pessoa se encheu daquilo que ela está pensando. E aí daí procede todo o mal, Jesus estava falando. Por isso que nós temos que dar atenção para o que molda, renova, transforma e muda a nossa vida, que é o ensinamento de Jesus que nos purifica. No versículo 20, são essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Aleluia. Olha, então os fariseus estavam batendo ali com a superficialidade, mas Jesus estava ali com sabedoria, ensinando a palavra, ensinando o ensinamento, mais uma vez vou dizer, que purifica. Esse é o ensinamento de Jesus para mim e para a sua vida, que esse ensinamento hoje possa ter purificado a nossa vida, ter nos motivado a continuar firmes ouvintes, praticantes da palavra de Deus e cada vez desejando se alimentar mais disso. Amém? Porque isso vai purificar a nossa vida, vai corrigir nossos erros durante nossa caminhada, vai nos dar seguimento para um propósito de vida com Deus. Então que eu e você possa ser essas pessoas que mais uma vez vai decidir se alimentar do ensinamento que nos purifica. Amém? Até aqui a palavra que Deus tem me direcionado, que possa ter abençoado a tua vida e que Deus te encoraje para você também falar, comentar com outras pessoas o que você aprendeu aqui. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente em nome do Senhor Jesus.